Olá, está no ar o Boletim Conexões Especial. Hoje vamos fazer um giro sobre as 3 equipes goianas na Série D, o Goianésia, a Aparecidense e o Anápolis. E vamos falar também sobre as campanhas do Vila e do Atlético na segunda divisão, além de um pré-jogo de Vasco e Goiás, que vão duelar daqui a pouco às 4h30 da tarde no estádio São Januário, e você acompanha esse jogo na tela da TV UFG ao vivo. Bom, recebemos em nosso estúdio hoje os estudantes de jornalismo da UFG e membros da equipe Doutores da Bola, o Carlos Humberto Rocha e também o Herbert Nascimento, para comentar a situação dos times goianos nos campeonatos nacionais. Sejam bem-vindos, garotos, e a gente vai começar a falar sobre o Goianésia. O Goianésia é um dos 3 times goianos na Série D que vai disputar aí o Campeonato Nacional esse ano. E o Goianésia foi muito mal no Campeonato Goiano, a equipe conquistou somente o 7º lugar geral da competição com 15 pontos, e para essa Série D não teve um aporte estrutural e financeiro da Prefeitura da cidade, e então a equipe tem alguns desfalques para esse Campeonato Brasileiro da Série D. Carlos, como você avalia o Goianésia nessa Série D, sem algumas peças importantes e sem a principal peça do Goianésia, né, nesse ano e como vem sendo nos últimos anos, que é o caso do Nonato, que saiu, foi lá para o Nacional do Amazonas? Olá, Núbia, olá a todos. Pois é, a equipe do Goianésia me decepcionou bastante nesse campeonato goiano, até brigou para não cair para a segunda divisão, sendo que ano passado fez um ótimo campeonato, com o Nonato liderando a equipe. O Nonato foi artilheiro, o Goianésia chegou na semifinal, perdeu apenas para o Goiás. E esse ano não, esse ano foi decepcionante a campanha, um time muito pragmático, um time com baixo nível técnico, mas que ainda tem alguma chance sim de conseguir chegar nas fases de mata-mata, mas eu não espero que isso aconteça. É um time muito limitado, ainda perdeu o Nonato, que é a principal referência lá na frente. Então, seria uma surpresa para mim que o Goianésia chegasse nessa fase de mata-mata da Série D. Não é impossível, futebol a gente sabe que tudo pode acontecer, mas seria sim uma surpresa para mim o Goianésia estar nessa fase de mata-mata. Bom, e o segundo time goiano na Série D é a equipe da Aparecidense, que foi melhor do que o Goianésia no Goianão, ficou uma posição acima, as duas equipes estavam no mesmo grupo, no grupo B do Campeonato Goiano, e a equipe do Goianésia, a equipe da Aparecidense ficou com 17 pontos, só que, diferente do Goianésia, a equipe manteve os jogadores, manteve o elenco, inclusive estava disputando a Copa do Brasil, foi eliminado pelo Ipiranga, disputou a Copa Verde também, fez bons jogos pela Copa Verde e manteve a equipe para essa Série D. Carlos, como você avalia então agora a participação da Aparecidense nessa Série D? A perspectiva é de melhora, de melhor participação do que a do Goianésia? Sim, porque a equipe da Aparecidense tem nomes como William Kozlowski, Diney, o Washington, tem nomes um pouco mais refinados, né, vamos dizer assim. A Aparecidense fez um campeonato goiano muito bom, foi eliminado no último jogo, naquele jogo dramático contra o Vila Nova, em 1-1 no Serra Dourada, se vencesse, se classificaria para a fase semifinal. A Copa Verde foi eliminado na semifinal para a equipe do Gama, que acabou sendo vice, perdeu para o Paysandu final. E também na Copa do Brasil, jogou até muito bem o jogo contra o Sport, venceu e eliminou o Sport do Recife, que é um time relativamente grande aqui no Brasil, né? Campeão brasileiro já da Série A em 87, equipe do Sport. Então, a Aparecidense tem um time muito bom, é um time, para os parâmetros da Série D, um time que pode ir longe. Eu acredito sim que vai passar para a fase de mata-mata, a equipe da Aparecidense, que estreia lá no Mato Grosso, né, contra o Araguaia. A equipe da Aparecidense vai ser um bom jogo. Bom, Herbert, seja muito bem-vindo ao nosso Boletim Conexões Especial, e a respeito do Anápolis, que é o 3º time goiano a disputar a Série D do Campeonato Brasileiro esse ano. O Anápolis, diferentemente da Aparecidense e do Goianésia, foi muito bem no Campeonato Goiano, eliminou o Atlético nas semifinais, que eram um dos favoritos para chegar à final, e foi vice-campeão, perdeu nos pênaltis, somente nos pênaltis, para a equipe do Goiás, jogando os 2 jogos muito bem. Você, Herbert, como avalia então a participação da equipe do Anápolis nessa Série D? Dentre os 3 goianos, seria o Anápolis o principal a chegar na fase de mata-mata, a conseguir alguma coisa nessa Série D? Seria o favorito dos goianos? Olá, Núbia, olá a todos. O Anápolis tem um aporte financeiro grande, recebeu uma quantia de patrocínio grande, trouxe jogadores experientes como o Felipe, ex-goleiro do Santos, Leandro Eusébio, ex-zagueiro que passou muito tempo no Fluminense. Tem revelações boas, Felipe Baiano, por exemplo, trouxe o Michel Platini lá do Distrito Federal. Foi uma equipe que se preparou para ir no Goianão bem.
O técnico é o Valdemar Lemos. Melhor técnico do Campeonato Goiano. Exatamente. Então ele trouxe uma estrutura toda para fazer o Anápolis chegar bem ao Campeonato Goiano e também ao Campeonato Brasileiro da Série D. Tanto que eu acho que é um dos, pelo aporte financeiro, pelo aporte estrutural que a equipe tem mesmo, o Anápolis é um dos sérios candidatos a subir para a Série C para o próximo ano. Bom, agora a gente vai sair da Série D, a gente vai lá para a Série B, onde a gente tem mais 3 times goianos e a gente vai começar falando do Vila Nova. O Vila Nova parou nas semifinais do Campeonato Goiano e até agora, nessa Série B, tem um setor do Vila Nova que está deixando a desejar e era um setor de referência até na conquista da Série C ano passado, que é a defesa. Herbert, a defesa do Vila Nova com os zagueiros de hoje, como que você, quais os defeitos que você aponta para a defesa do Vila Nova hoje, que não vem se mostrando tão eficiente como no ano passado? O nervosismo é o principal fator para essas falhas seguintes do Vila, vem falhando sucessivamente. Assim, exatamente. Desde o Goiano. Com a chegada do Marcelo Cordeiro, do Jefferson Feijão, que são os 2 laterais, a equipe que tinha um entrosamento grande, agora já não tem mais. É uma equipe, pelo menos na zaga ali, um pouco mais nervosa, tentando se ajustar ainda. Então juntam o nervosismo e essa nova adaptação, até porque o Marcelo Cordeiro já é um jogador um pouco mais velho, para a lateral é prejudicial. Então, para esse nervosismo e esse entrosamento faz com que a defesa do Vila ainda não chegou no um nível muito certo. bom, no tempo certo que estava no ano passado. Exatamente. Muito bom. E agora a gente vai falar sobre o Atlético. Após a derrota do Atlético para o Luverdense na última terça-feira, o técnico Marcelo Cabo reclamou da arbitragem em entrevista coletiva. Vamos acompanhar. Que o árbitro esperou a interferência externa. Falou para o meu jogador que ele esperou a interferência externa da televisão para confirmar o pênalti ou não. Isso é um absurdo. Então, um árbitro perdido, confuso e que acabou pressionando meus jogadores, coagindo meus jogadores dentro de campo. E acabou ele sendo determinante, porque primeiro o pênalti que ele não tinha a convicção de dar o pênalti, né? E segundo, o impedimento foi lá na frente da área, o cara bateu aqui e puxou o contra-ataque. Então foram lances que interferiram direto no resultado, mas não tira o mérito e a qualificação da equipe do Luverdense que nos trouxe muita dificuldade no jogo de hoje. Muito bem, tá aí o técnico Marcelo Cabo do Atlético falando sobre a arbitragem, que ele considerou uma das mais confusas dos últimos tempos. Carlos, o Atlético conheceu o primeiro revés dele na Série B até então, junto com o Vasco, era a única equipe invicta nesse Campeonato Brasileiro até agora. Você concorda com o Marcelo Cabo? Ele falou assim que os erros de arbitragem interferiram diretamente no resultado do jogo, ele reclamou ali do pênalti, de interferência externa da televisão. Realmente, os erros da arbitragem ao ver do Marcelo Cabo interferiram diretamente no resultado do jogo do Atlético para que a equipe conhecesse o 3-2 e fosse derrotada pela primeira vez? Olha, colaboraram sim. Não foi uma arbitragem muito feliz, foi muito confusa, alguns lances invertidos, até laterais o árbitro na partida ele inverteu. Mas eu acho que isso deve muito também a essas novas regras que foram aplicadas agora, né? A FIFA mudou as regras, tem algumas regras novas com relação a cartão, com relação a pênalti, com relação a outras coisas. Lógico que no caso quando ele reclamou sobre o VT, não, o VT ainda continua sendo ilegal você recorrer ao VT para ver se foi pênalti ou não. Isso ele tem total razão se isso realmente ocorreu no jogo. Agora, o árbitro ainda está um pouco confuso, os próprios jogadores estão confusos, seja na Série A, na Série B. Eles ainda não se adaptaram totalmente a essas novas regras que a FIFA impôs agora, porque estava todo mundo acostumado com o jeito antigo. Sim, até comemoração, provocando a torcida rival, tá dando expulsão. A gente teve um caso recente aqui no futebol goiano de jogador expulso porque provocou a torcida. Foi o Cassiano que marcou o gol do Goiás contra o Criciúma, ele é ex-jogador do Criciúma, foi comemorar provocando a torcida lá na cidade visitante e acabou sendo expulso pelo árbitro. Sim, até isso. Na Copa América, por exemplo, vamos ter que, se você xingar o juiz, dependendo do lugar onde você estiver, no caso do jogador, obviamente, o juiz pode até marcar pênalti contra a sua equipe, se você o ofender na sua área. Então, tem que ficar atento o pessoal que vai estar em campo.
Bom, e Herbert, o Atlético vai pegar o Bragantino na noite desse sábado, tentando aí uma vitória. O Bragantino que já perdeu para o Vila Nova na primeira rodada da Série B. Você espera, quais as mudanças de postura que você espera no Atlético em relação ao jogo contra o Luverdense, que a equipe foi derrotada por 3-2? O Atlético teve interferência de fora do juiz, no caso, no jogo contra o Luverdense, mas vem jogando bem. Se atém ao seu limite físico mesmo, técnico, e joga à base do contra-ataque e vem fazendo isso bem. Aproveita da postura ofensiva do outro time e quando tem chance não desperdiça, faz o gol. Então é só continuar nessa toada, que a equipe do Bragantino não tem tanta força quanto a Luverdense e os outros adversários que o Atlético ganhou, é só continuar nessa toada que vai sair com a vitória. Muito bem, e o Boletim Conexões Especial vai para um rápido intervalo e volta já.